Olá, nesta aula vamos ver como que a gente calcula os principais métodos de análise de investimentos dentro da calculadora financeira HP12C, que é a calculadora financeira mais famosa, mais conhecida, mais utilizada aí ao redor do mundo já há muitos anos. Hoje em dia, você não precisa ter necessariamente a calculadora física, porque existem alguns emuladores, tanto para uso aí no computador, no desktop, e também para uso em tablet, tem aplicativos para uso no celular. Então existem diversas alternativas para o uso da calculadora financeira HP12C. Para facilitar aqui na aula, eu vou dar uma busca no Google por HP12C e vou clicar aqui no primeiro resultado, que é um site que possui um emulador dessa calculadora. Tá? Então aqui está nossa HP12C. Agora eu vou alterar aqui entre as abas. Esses projetos que a gente vai calcular na HP12C, eles já foram utilizados ao longo do curso. Estou trabalhando com dois, que é o fluxo de caixa A e o B, projeto A e projeto B. E nós vamos trabalhar com estes métodos aqui, a taxa interna de retorno, VPL e o value, tá? Que possuem fórmulas aí que podem ser facilmente aplicadas na HP12C. Então, inicialmente, vamos localizar aonde estão aí as funções que a gente vai precisar. A primeira que aparece aqui é o VPL. Essa palavra, essa sigla em laranja, NPV, é de Net Present Value. Por isso que é bom saber os termos, e eu sempre menciono os termos em inglês, porque volte e meia eles aparecem em inglês e não em português, e aí se você já sabe, não fica perdido. Então a gente precisa acessar essa função laranja para calcular o VPL. O PMT, aqui nessa função branquinha, a gente vai utilizar para calcular o value. Lembrando, depois que a gente calcula o VPL, a gente analisa ele por meio do cálculo do PMT. E o IRR representa a nossa TIR, a taxa interna de retorno, também uma função laranja, certo? Assim a gente abrange os três métodos que vamos utilizar. Essas funções em azul, embaixo do PV, do PMT e do FV, elas representam os fluxos de caixa. Então é aqui, nessas teclas PV, PMT e FV, que vamos lançar os fluxos de caixa. Só que a gente, para lançar os fluxos de caixa, nós precisamos acessar a função azul dessas teclas. Embaixo do PV é possível a gente ler CFO, que vem de Cash Flow Zero, do período zero. Na verdade não é CFO, é CF0, Cash Flow do período zero, fluxo de caixa zero. E embaixo do PMT tem CFJ, representando o Cash Flow, o fluxo de caixa do período J. Essa função NJ a gente utiliza, que também é da cor azul, a gente utiliza ela quando a gente tiver repetições de fluxo de caixa que são iguais. Por exemplo, você vai ficar digitando toda vez vários fluxos por N vezes, a gente utiliza essa função como apoio. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Vou voltar aqui para o Excel. No nosso primeiro exemplo, a gente vai ter aqui um fluxo de caixa do período zero de 13.000 negativo e depois 3 períodos de 7.250. Então, eu vou lançar os fluxos e depois eu mostro como que a gente acessa as fórmulas para calcular os métodos, os valores dos métodos. Nosso investimento inicial de 13.000. Aí essa tecla aqui, CHS, ela vem de Change Signal, então, mudar de sinal. Se você aperta aqui,
ele transforma um sinal positivo no negativo e vice-versa. Como o nosso fluxo de caixa do período zero é 13.000 negativo, eu utilizo essa tecla aqui, CHS. Então, 13.000 CHS. Agora a gente precisa lançar ele no cash flow do período zero. Para isso, a gente precisa apertar a tecla G, que é a que nos dá acesso às funções da cor azul. Agora eu aperto na tecla PV, veja que o G ele aparece aqui na tela, então eu posso confirmar que realmente eu apertei e deu tudo certo. Aperto no CF0, na tecla PV, pronto. Lancei o investimento inicial. Vou voltar no Excel para confirmar o valor dos próximos fluxos. Agora são 3 fluxos de 7.250. Vamos lá. Nesse primeiro exemplo, eu vou digitar manualmente os 3 e depois eu mostro como usa o NJ. 7.250, positivo, né? GCFJ. Novamente, 7.250, G, CFJ, mais uma última vez, 7.250, G, CFJ. Ok. Então, o nosso fluxo de caixa do projeto A está lançado. Agora, a gente precisa calcular os métodos. Eu tenho aqui um gabarito, a TIR de 30,91, VPL 166 e o VALI 91. Vamos começar então com a TIR. A TIR ela é laranja, né? Então a gente precisa acessar as funções laranja. Para isso eu aperto a tecla F. O F aparece aqui na tela agora, então confirmando que eu estou acessando as funções da cor laranja, aperto no FV, já calculou rapidinho. Na verdade a tecla FV, mas eu estou acessando o IRR, que é a TIR. Calculou rapidinho a nossa TIR de 30,91. Vamos confirmar. Fechou, 30,91. Bateu com o Excel, está certinho. Agora eu vou calcular o VPL. Eu não preciso lançar tudo de novo. A HP12C ela tem memória. Então eu não preciso repetir os fluxos que já estão lançados. Tá? Então, para calcular o VPL, eu preciso fazer duas coisas que eu ainda não fiz. A primeira coisa é inserir a TMA, que a TIR ela não pede a TMA, ela não precisa da TMA para ser calculada, mas o VPL precisa. Nossa TMA aqui é de 30%. Então, eu lanço aqui 30. É importante frisar que a HP12C trabalha em percentual. Então, eu vou escrever 30 e vou lançar no I. Eu não preciso trabalhar em decimal, certo? Não é 0,3, é 30 mesmo, representando 30%. Lanço a TMA no I, tá? Que representa a taxa de desconto. E agora podemos sim acessar o VPL na função NPV aqui em laranja, aperta na tecla F e agora NPV. 166,82. Será que bateu? Vamos conferir. Então tá aqui, fechou, 166,82. Calculamos a TIR, VPL, projeto A, agora o VALI. O VALI, ele parte aqui do próprio VPL, tá? Então, para isso a gente utiliza as funções de outras funções financeiras aqui da HP12C, que é de calcular o valor presente, valor futuro e série de pagamentos dessa primeira linha de funções aqui. Vamos utilizar esses termos, tá? O VPL, relembrando, ele entra negativo na forma do PMT, tá? Representando como se fosse um investimento para aí você gerar fluxos
numa série uniforme. Então é isso que a gente precisa fazer para analisar o VPL. Estou utilizando de novo a tecla CHS para mudar o sinal, então, para lançar o VPL que a gente encontrou do projeto. Negativo, lanço ele como PV de Present Value, de valor presente. Feito o lançamento do VPL no valor presente, agora o que a gente precisa é lançar o N. O N do nosso projeto A, ele é igual a 3, certo? Então a gente vai lançar um N de 3. Lançado. E uma TMA de 30%, que ela inclusive já foi lançada. Se eu quero confirmar se um valor já foi lançado, eu aperto nessa tecla RCL, que vem de Recall, e chamo o valor que eu quero conferir. Aqui eu vou conferir se o I, qual o valor que consta no I. Então a HP tem armazenado na memória dela um valor de 30% para o I, que a gente já usou no cálculo do VPL. Então não preciso repetir isso, tá? Agora o nosso passo então é calcular o VALE por meio do PMT. Basta clicar em PMT. Tá? 91,85, vamos ver se bateu. Fechado. Nosso VALE 91,85. A TIR fechou, o VPL fechou e o VALE também.